que tiraria o pecado do mundo e que através do seu sangue nós seríamos lavados e comprados pelo sangue do Senhor Jesus. É bem verdade que quando eu me deparo com o capítulo de número 60 e no versículo de número 22, aonde Deus usara a vida da liderança, a vida das irmãs no ciclo de oração, debaixo de muita oração, debaixo de muito jejum, debaixo de muita concordância, chegar a colocar um tema como esse, aqui no capítulo 60, e no versículo de número 22, aonde diz que o menor virá a ser meu, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, Senhor, o seu tempo o farei acontecer em outras tradições. É bem verdade que dentro desse capítulo e dentro desse versículo eu posso frasear várias coisas e trazermos para os nossos dias atuais. Quando falamos acerca do versículo 22 e da parte A do versículo que diz o menor virá a ser meu, nós não estamos falando em grandeza, nós estamos, aleluia, visualizando algo pequeno, estamos visualizando algo que é rejeitado, estamos visualizando coisas desprezíveis, porque é bem verdade que o texto poderia ser ao contrário, é bem verdade que Deus aqui poderia pegar o grande e não pegar o menor. Quando eu olho dentro desse texto, eu vejo a palavra menor, me traz a luz da Bíblia e ao meu conhecimento nos dias atuais, que o menor é, como eu disse, é coisa pequena. Então quando eu vejo dentro a palavra menor, e quando me deparo em saber discernir, entender, conjecturar-se o que é a palavra menor, o Espírito Santo, aleluia, impulsionou o meu coração a estar lendo juntamente com os irmãos, fraseando um texto lá no capítulo 16 do livro de 1 Samuel. É bem verdade que se eu perguntar à igreja quantos conhecem a história do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, a maioria dos irmãos evangelistas Tiago levantariam a mão para cima e pronunciaria com os teus santos lábios, dizendo: olha, pastor, eu já ouvi de várias formas esta mensagem, eu já ouvi de uma forma explosiva, aonde o orador da noite, o pregador da noite, ministrara esta mensagem, a glória de Deus encandeceu o lugar, e muitos foram batizados, falando em línguas estranhas, e foram tocados pela presença do Espírito Santo. Pessoas caíram no chão, pessoas foram arrebatadas em sentido, porque viram a glória do nosso Deus. É verdade, eu concordaria com você, mas outras pessoas também já poderiam pronunciar e dizer com os seus santos lábios, dizendo: pastor Carlos Pinheiro, eu já ouvi esta mensagem de uma forma mais melancólica, aonde o orador da noite, ele começou a ministrar a palavra, e quando a presença de Ruach HaKodesh, quando a presença do Espírito Santo começou a entrar dentro da igreja, eu via pessoas se descabelando, eu via pessoas levantando a mão, eu via pessoas gritando, e no meio desse clamor eu via pessoas se arrependendo, eu via pessoas caindo de joelho no chão, pedindo para Deus uma nova oportunidade. E quando terminou a mensagem, quando fez o apelo, veio aquela multidão para a frente, levantando a sua mão e reconciliando com o Senhor. É bem verdade, eu também concordo com você, mas a mensagem que nesta noite o Espírito Santo do Senhor colocou no meu coração, talvez você nunca, aleluia, tenha visto, porque deve ser uma forma única e peculiar que Deus nesta noite tem reservado para mim e para a tua vida. Talvez você que adentrou aqui está pensando no teu coração o que o Senhor tem reservado para mim nesta noite. Eu venho debaixo da unção de Deus e concordar com a vida do nosso irmão Zecado, que o milagre de Deus vai acontecer sobre a tua vida, e você vai viver o milagre. Quem vai viver o milagre, levanta a mão, abre a boca. Então é bem
verdade que para nós entendermos ou porque o capítulo 16 foi canonizado, ou porque o capítulo 16, o autor que escrevera, ele fez questão de redigir, canonizar sobre a Bíblia Sagrada, seria necessário uma breve, uma rápida introdução, para que você venha entender o porquê este livro, ele foi escrito, o porquê o tempo de Deus aconteceu na vida deste moço, o porquê Deus o escolheu, o porquê Deus fez questão de pronunciar o seu nome e dizer: olha, ainda no meio das ovelhas eu tenho um pequenininho, eu vou soprar o nome dele e vou colocar entre os grandes. Talvez você nesta noite está dizendo: mas pastor Carlos, o Senhor está na bênção e eu que estou na prova. Eu venho dizer para você que a prova acaba hoje e você vai dar a volta por cima. E nesta rápida e breve introdução, é de verdade que este livro é composto por 31 capítulos, 811 versículos, e o autor que escrevera o livro de 1 Samuel, ele fez questão de escolher 3 protagonistas principais da história. Eu disse que o autor que escrevera o livro de 1 Samuel, ele fez questão de escolher 3 protagonistas, 3 personagens, 3 autores principais, para que o livro de Samuel, ele viesse girar em torno dele. A primeira pessoa que, se você me perguntar a qual autor fez questão de girar em torno dele, se chama um homem por nome de Saul. Diga comigo assim: Saul. Diga mais forte: Saul. Segundo a etimologia bíblica, a boa matéria que nos traz o significado das palavras, diz que Saul significa pedido pelo povo. Eu disse que o nome Saul significa pedido pelo povo. A segunda pessoa que o autor que escreveu o livro de Samuel, ele fez questão de girar em torno dele, se chama Davi. Segundo a etimologia bíblica, diz que Davi é considerado como rei modelo. Ora, a palavra modelo significa experiência, exemplo, algo que deu certo. É assim, é considerado Davi. A terceira pessoa que o autor fez questão de girar em torno dele se chama Samuel. Todos nós sabemos que Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote e também foi juiz. E por que não dizer, ele foi juiz, foi sacerdote e profeta. É bem verdade que este livro o autor fez questão de deixar escrito, que este livro foi escrito em um período de transição. A palavra transição no nosso amigo dicionário Aurélio nada mais menos é do que mudança, um período de mudança. Todos nós que conhecemos um pouco da Bíblia Sagrada vai chegar a entender que estava finalizando o governo teocrático de Deus na terra, estava estabelecendo a monarquia, e por que não dizer a democracia? Então agora estava se finalizando o governo constituído por